Que é um repertório de bolsa? Tomem muito cuidado, porque há muita gente histérica. Júlia não entendeu o produtivo. Júlia, eu vou explicar para você o produtivo, mas eu vou explicar isso para você com a gente olhando uma redação, pode ser? Tudo bem? A gente vai ver o que é o produtivo olhando a redação, porque eu acho que é mais fácil a gente entender a questão da produtividade quando a gente olha isso dentro de uma redação, tá? Não adianta ficar teorizando e você não entender. Quero que você veja isso na prática, tá? Então, vamos lá. Cuidado com o repertório de bolsa. Gente, tem um monte de gente histérica por aí falando: "Ah, porque a redação do Enem agora mudou". Gente, a redação do Enem não mudou. Essa questão do repertório de bolsa sempre foi falado. Só que a questão é que essa expressão repertório de bolso ainda não havia aparecido lá na cartilha do participante. Por isso, né? Porque a maioria das pessoas só vai ter acesso à cartilha do participante, porque o manual do corretor é sigiloso. Então, o que as pessoas não sabem, por exemplo, é que essa questão do repertório de bolso apareceu, essa expressão apareceu na formação dos corretores no ano passado, no curso dos corretores, né? Falou-se muito sobre o repertório de bolso. Que é o repertório de bolso? E aí eu vou ler para vocês a tela, porque isso é o que está na cartilha do participante. Diz assim: o repertório de bolso é uma expressão usada para se referir a referências prontas, memorizadas de forma genérica e pouco aprofundada, sem uma conexão genuína com o tema proposto. É como se fosse um repertório guardado no bolso para ser usado com qualquer tema, mesmo que não seja totalmente adequado ou pertinente. Eu tenho certeza que você já ouviu falar na internet repertórios que cabem em qualquer tema. Eu sei que você já ouviu falar disso, tá? Então, aqui, essa expressão repertório de bolso é porque na formação dos corretores do ano passado, falou-se muito disso, na formação. Mas essa expressão não estava no ano passado, nem na cartilha do participante, nem no manual dos corretores. Então, a correção do Enem mudou? Não, a correção do Enem não mudou, ela está igualzinha. Só que está chamando a atenção do estudante. É como se o Enem dissesse para vocês assim: gente, chega, tá? Chega de usar Thomas More com tudo quanto é redação. Chega de usar Hannah Arendt em tudo quanto é redação. Porque são repertórios que são dados, né, com frases genéricas desses escritores que parecem caber em qualquer coisa e, na verdade, não cabem em qualquer coisa. E aí o candidato não entende por que ele decorou aquele repertório, né, que o carinha da internet falou para ele que era para ele decorar, porque ia caber em qualquer redação, que ele ia tirar nota 1000 com aquela frase que ele decorou, e aí chega lá na hora de receber a redação dele de novo, ele dá de cara com 920, tá? Ou com uma outra nota qualquer, mas enfim, ele não chegou lá no 1000, porque a promessa é decore né, decore o tema do bolso para ter sua redação nota 1000. Mentira! Porque o que vai acontecer quando você usa um repertório decorado? Quando você usa um repertório que você só decorou, provavelmente você nunca leu aquele texto. Então, provavelmente, você vai citar lá Gilberto de Menstein, Cidadão de Papel, sem nunca ter lido Gilberto de Menstein, Cidadão de Papel. Mas todo mundo disse para você que Cidadão de Papel, de Gilberto de Menstein, cabe em qualquer redação sobre cidadania. Aí você vai decorar uma frasezinha solta. Como você decorou aquela frasezinha solta, você não sabe usar esse repertório solto em favor da sua redação. Quando a gente olha a redação nota 1000, que nós observamos? São repertórios que os candidatos efetivamente dominaram. Então, eu leio a redação lá da candidata que usou quarto de despejo, e eu, como professora, leitora da Carolina Maria de Jesus, consigo identificar, por exemplo, que aquela pessoa realmente sabe o que está escrito no livro quarto de despejo.
Ela não decorou somente, porque ela conseguiu fazer a referência ao texto, mas conseguiu trazer também, para sustentar a opinião dela sobre aquele assunto. Se você só decora a frase, você não consegue fazer essa relação. Então é por isso que o Enem está dizendo agora, por isso que neste ano, na cartilha do participante e no manual do corretor, aparece lá essa expressão repertório de bolso, né? Para dizer o quê? Olha, você, candidato, se ficar só decorando frase, sem usar esse negócio direito, você não vai conseguir estabelecer boas relações. Val, ouvi dizer que utopia não pode mais usar como repertório. Mentira! Não é verdade que não pode usar mais utopia. Você pode continuar usando utopia do Thomas More, não tem problema. Pode continuar usando Cidadão de Papel do Gilberto de Menstein. Pode continuar usando a Constituição. Pode. Não existe em lugar nenhum escrito que o repertório A, B ou C esteja proibido. Não é isso. O que se está dizendo é que você tem que usar e usar direito. Mas, gente, isso sempre esteve, entendem? De usar direito sempre esteve lá, sempre esteve na avaliação. É por isso que a gente fala que é um repertório legitimado, e utopia é um repertório legitimado, pertinente, que tem a ver e produtivo. Qual é o alerta sobre o repertório de bolso? Que as pessoas estão caindo no golpe de repertório que serve para qualquer coisa, e aí não estão conseguindo demonstrar qual é a pertinência daquela frase que a pessoa decorou em relação àquele tema. Na próxima tela já vai aparecer um uso que não é produtivo, justamente do Thomas More, tá? A Júlia está perguntando assim, ó, pode usar também mais de um repertório legitimado? Quantos você quiser, Júlia. Agora, a questão é para fins de avaliação, só precisa de um, tá? Para avaliação da competência 2, basta um. Por isso que o Enem fala em repertório e não repertórios, no plural. Tá? Então, para avaliar a competência 2, basta um repertório legitimado, pertinente, produtivo. Os outros que você for usar vão ser para sustentar a sua argumentação, como citações, argumentos de autoridade. Tá? A gente vai ver isso na redação. Então, vamos lá. Ó, vou passar para cá já para o repertório de bolso. Ó, cuidado com o repertório. Esse caso aqui é justamente o utopia mal usado. Tá? Então, aqui não é que não possa usar. Pode usar. O problema é que aqui o candidato usou mal. Isso aqui eu tirei, gente, da cartilha do participante, tá? Tá lá, ó. Cartilha do participante deste ano, página 17. E aí, o sujeito, coitado, decorou lá Utopia do Thomas More. Utopia, a famosa obra do escritor britânico Thomas More, retrata uma cidade perfeita, livre de mazelas sociais. No entanto, a realidade brasileira é adversa à idealizada na obra, pois os desafios para a valorização da herança africana no Brasil são uma problemática existente. Assim, é possível identificar duas causas principais para essa conjuntura: a inércia governamental e as desigualdades sociais. Gente, isso aqui, cara de redação de modelo pronto. O sujeito decorou a estrutura da introdução, decorou o repertório e não escreveu Lé com Cré. Por quê? O que tem a ver a cidade perfeita, livre de mazelas sociais, lá do Thomas More, com a herança africana do Brasil, que é o tema desta redação. Tá? Então, é isso que o Enem está sinalizando para nós. Cuidado com o repertório de bolso, porque lá nesse texto, supostamente, fala-se sobre uma cidade livre de mazelas sociais, mas a redação do Enem é sobre valorização, né? Valorização da herança africana do Brasil. O que tem uma coisa a ver com a outra?
não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por isso é que se está falando do cuidado do repertório de bolso. E aí, na sequência, ó, um outro, acabei deixando os meus rabiscos, mas vai facilitar a nossa vida, tá? Então, repare que aqui, ó, eu tenho um uso produtivo do repertório. O apagamento da cultura do povo negro contribui significativamente para a desvalorização da cultura africana no Brasil. Está aqui como um tópico frasal. Né? É isso aqui que vai ser defendido ao longo desse parágrafo, que a cultura negra é apagada, e aí esse apagamento vai contribuir para a desvalorização da herança africana no Brasil. A historiadora Maria Beatriz Nascimento, que aliou militância no movimento negro à vida acadêmica, é reconhecida, por exemplo, pelos seus estudos sobre as formações dos quilombos no Brasil e pelo ativismo político antirracista. Em suas obras sobre identidade negra, memória e ancestralidade, ela insistiu nos debates sobre relações raciais, a valorização dos saberes dos povos negros, a necessidade de que essas questões fossem inseridas nas grades curriculares das universidades. As ideias dessa historiadora são relevantes porque evidenciam como instituições escolares e universidades, ao seguir um currículo que privilegia a história europeia e marginaliza narrativas negras, reforça a ideia de que a cultura africana é secundária ou inferior. Assim, fica evidente que o apagamento não é apenas acidental, mas estruturado, o que exige ações consistentes para incorporar de forma crítica a história afro-brasileira. Nesse caso específico, nos materiais didáticos e nas práticas pedagógicas, a fim de promover institucionalmente a descolonização dos currículos e consequente valorização da cultura negra essencial para a formação da identidade brasileira. Esse parágrafo provavelmente ou é o segundo parágrafo dessa redação ou é o terceiro, tá? Então, o que nós estamos observando aqui com este parágrafo? A pessoa conseguiu utilizar bem, né, este repertório. Que repertório aqui foi esse? Começa com a escritora Maria Beatriz Nascimento, que aliou militância do movimento negro e a vida acadêmica. Reparem aqui que o candidato ou candidata não citou nenhum livro da Maria Beatriz Nascimento, citou diretamente a escritora, porque a pessoa talvez não tenha lembrado de nenhum estudo, nenhum artigo, nenhum livro dela. Lembrou somente da historiadora. Só isso já basta. Se você colocou lá ou escritor fulano de tal, o historiador, o geógrafo, o filósofo, você já legitimou o seu repertório, tá? Como é que se deu pertinência para este repertório? Ele está dizendo aqui que a escritora Maria Beatriz, ela é militante do movimento negro, ela é acadêmica e que ela estuda as formações dos quilombos no Brasil. E aí, lá na frente, ela diz: ela insistiu nos debates sobre as relações raciais e a valorização dos saberes dos povos negros. Ou seja, essa pessoa trouxe para o texto o repertório legitimado, já falou o que tem a ver, né? Ela já falou ali o que tem o que tem a ver essa Maria Beatriz com o que ela está escrevendo e qual é, né, e usou isso para sustentar a sua argumentação. Onde é que está esse sustento da argumentação? As ideias dessa historiadora são relevantes. Olha aqui, ó, são pertinentes. Aqui o autor, a estudante, não sei, poderia ter colocado assim, ó, as ideias dessa historiadora são pertinentes, né? Poderia ser assim, porque evidenciam, tá? E aí onde aqui vem justamente essa sustentação da argumentação. Fica evidente que o apagamento não é apenas acidental, mas estruturado. Isso aqui é o ponto de vista do estudante, o que exige ações conscientes para incorporar de forma crítica a história afro-brasileira. Quando eu leio esse texto, eu já consigo imaginar o que a pessoa vai falar lá na proposta de intervenção. Mas aí isso é outra competência.
Me diz aí, gente, tá rápido demais? Tá tudo ok? Entendeu? Não entendeu? Me freia, porque senão eu vou me embora nisso aqui.